moleque de 15 anos carregando envelopes entre escritórios empoeirados de Wall Street no ano de 1888, ganhando centavos por dia como mensageiro. Um garoto sem diploma, sem dinheiro, sem nenhuma conexão importante. E esse mesmo garoto, menos de 20 anos depois, está morando numa mansão de 700 metros quadrados, 10 acres de terreno, bem do lado da casa do presidente da General Motors. Vizinho de porta do Alfred P. Sloan, cara. Só pra tu ter uma ideia do nível. E esse mesmo garoto, no meio do caminho, sentou na mesa com J.P. Morgan. Trabalhou diretamente com Jay Gould. Observou Jesse Livermore operar de camarote. Estudou James Eric Kinney por dentro. E de tudo isso, de cada operação que viu, de cada manipulação que testemunhou, criou um conceito que ainda hoje, mais de 100 anos depois, é a base de praticamente tudo que os maiores fundos do planeta usam para ganhar dinheiro. O nome desse conceito é o homem composto. E o nome desse garoto é Richard DeMille Wyckoff, um dos 5 titãs da análise técnica. O cara que literalmente decodificou como o dinheiro grande movimenta o mercado. E a história dele, cara, eu te garanto que tu nunca ouviu nada parecido. E antes de eu entrar nessa história de verdade, deixa eu te adiantar umas coisas que tu vai descobrir nos próximos minutos. Primeiro, tu vai entender como um menino de recado, sem nenhuma formação, sem nenhum diploma, conseguiu em menos de 12 anos abrir a própria corretora e começar a executar ordens para um dos homens mais poderosos da história americana, o Jay Gould. Segundo, tu vai saber do trade em US Steel em 1904, quando o Wyckoff comprou a ação a $8,05, quase no fundo absoluto, com uma leitura de mercado que até hoje faz qualquer analista ficar de boca aberta. Terceiro, eu vou te contar como ele criou a Magazine of Wall Street, que chegou a ter mais de 200 mil assinantes, e como a segunda esposa dele tomou o controle dessa revista por bajulação, levou tudo embora, e a imprensa da época apelidou ela de prima dona de Wall Street. Quarto, tu vai ouvir a história de quando ele previu o crash de 1929, tentou avisar todo mundo, ninguém quis ouvir, e ele simplesmente liquidou tudo, pegou um navio e foi embora para a Riviera Francesa. E quinto, e essa é a parte que eu considero a mais importante de todas, eu vou te mostrar como tu aplica as 3 leis que o Wyckoff criou no teu operacional, hoje, no gráfico, com um indicador, com ponto de entrada, stop e alvo. Porque de nada adianta tu conhecer a história do cara se tu não sabe como usar o método dele para colocar dinheiro no teu bolso. Bom, vamos lá. Para tu entender o Richard Wyckoff, tu precisa primeiro entender o mundo onde ele nasceu. 2 de novembro de 1873. O pai dele, Walter Wyckoff, era um financista e publisher de mídia financeira. Então o Richard já respirava esse ar desde criança. Já ouvia falar de ações, de mercado, de operações. Mas não pensa que ele nasceu rico e teve tudo de mão beijada. Pelo contrário, cara. O pai dele até tinha construído uma mansão imponente em Great Neck, Nova York. A famosa Twin Lindens, 700 metros quadrados, 10 acres de terreno, projetada pelo arquiteto Chester A. Patterson. Mas o Richard, desde muito cedo, quis fazer o próprio caminho, quis aprender na prática. E quando ele tinha 15 anos, em 1888, ele tomou uma decisão que ia mudar não só a vida dele, mas a história inteira do mercado financeiro. Ele foi para Wall Street. Não como trader, não como analista, como stock runner, menino de recado, o cargo mais baixo que existia numa corretora naquela época. Ele carregava envelopes, levava ordens de compra e venda de um lado para o outro da rua, entregava papéis. Era invisível. Ninguém olhava para ele, mas ele olhava para todo mundo. E é aqui que começa a mágica do Wyckoff, cara. Enquanto os outros meninos de recado ficavam esperando o expediente acabar, o Richard prestava atenção. Observava, anotava,
Ele via como os operadores reagiam quando uma ordem grande entrava. Via o rosto deles mudar quando o TAP cuspia uma sequência de preços diferente do esperado. Ele não entendia ainda o que estava acontecendo, mas ele registrava tudo. E 3 anos depois, em 1891, aos 17 anos, ele já tinha subido de cargo. Virou caixa de uma corretora. Agora ele não só via as ordens passar, ele processava elas. Ele sabia quem estava comprando, quem estava vendendo, em que quantidade. Ele tinha acesso a uma informação que 99% das pessoas no mercado não tinham. E ele usou isso. Em 1896, ele já era head clerk, chefe do departamento de compras e vendas. E em 1897, com 24 anos, ele começou a operar por conta própria. Olha a progressão, cara. De menino de recado a trader independente em 9 anos. Sem curso, sem MBA, sem mentor formal. Só observação pura. E aí, em 1898, acontece uma coisa que mostra exatamente o tipo de mente que o Wyckoff tinha. Ele pega um capital que era praticamente zero e transforma em $1.000. Em 1898, $1.000 era muito dinheiro. E no mesmo ano, com 25 anos, ele já estava supervisionando 7 filiais de uma firma de corretagem. 7 filiais. 25 anos. Repara nesse ritmo. Mas o pulo do gato veio em 1900, quando ele cofundou a Harrison & Wyckoff, a primeira firma dele na Bolsa de Valores de Nova York. E é aqui que a história fica realmente interessante. Porque nessa corretora, o Wyckoff não só operava por conta própria, ele executava ordens de manipulação para Jay Gould. Para tu entender o peso disso, o Jay Gould era um dos homens mais temidos de Wall Street. O cara literalmente manipulava ferrovias inteiras, provocava pânicos artificiais para comprar barato e vender caro. E o Wyckoff estava lá dentro, executando essas ordens, vendo como o jogo funcionava por dentro. Não de fora, lendo o jornal. De dentro, mão na engrenagem. E não parou no Jay Gould. Em 1901, o Wyckoff observou de camarote as operações do John W. Gates, que o mercado chamava de Bet a Million Gates, o cara que literalmente apostava milhões em operações únicas. E do James R. Kinney, que era o operador mais temido da bolsa naquela época, o cara que JP Morgan chamava quando precisava de alguém para executar campanhas de manipulação de preço em larga escala. Em 1901, quando aconteceu o famoso Pânico do Northern Pacific, um dos eventos mais dramáticos da história de Wall Street, o Kinney estava no centro de tudo, executando ordens para o grupo Morgan Hill contra o Harriman. A ação do Northern Pacific chegou a $1.000, cara. $1.000 numa ação que valia 100 poucos dias antes. Foi um short squeeze monstruoso. E o Wyckoff estava lá, observando tudo. E mais do que observar, ele previu que ia acontecer. Ele já conseguia ler os sinais. E foi essa experiência, essa imersão total no funcionamento interno do mercado, que plantou a semente do método Wyckoff. Porque o que ele percebeu, cara, foi uma coisa simples, mas profunda. Ele percebeu que o mercado não é caótico. Ele não é aleatório. Ele obedece a padrões. Padrões de acumulação e distribuição. Os grandes operadores, os Morgan, os Kinney, os Gould, eles não compravam e vendiam de qualquer jeito. Eles planejavam campanhas inteiras. Acumulavam posições silenciosamente durante semanas, às vezes meses, antes de mover o preço para cima. E depois, quando o público entrava comprando por euforia, eles distribuíam, vendiam tudo no topo, enquanto o sardinha comum ficava com o mico na mão. O Wyckoff viu isso acontecer dezenas de vezes, e ele começou a documentar. Em 1904, ele provou que o método dele funcionava com um trade que entrou para a história. Ele comprou ações da US Steel a $8,05. 8,05. Para tu ter uma ideia, ele comprou quase no fundo absoluto. Como?
Porque ele leu a tape. Ele viu que o volume de venda estava diminuindo, enquanto o preço não fazia novas mínimas. Ele identificou o que mais tarde ele chamaria de spring, o momento em que o mercado faz uma falsa quebra para baixo para assustar os últimos vendedores antes de subir com força. Aquele trade sozinho já teria feito a reputação de qualquer operador. Mas para o Wyckoff, era só mais uma confirmação de que o método funcionava. Em 1907, ele fundou a Magazine of Wall Street. E olha que coisa, cara. Ele não só operava, ele escrevia, ele ensinava, ele publicava análises semanais, editoriais, estudos de mercado. E a revista explodiu. Chegou a ter mais de 200 mil assinantes. 200 mil. Numa época sem internet, sem redes sociais, sem YouTube. Cada exemplar era impresso, embalado e entregue pelos correios. 200 mil pessoas pagando para ler o que o Richard Wyckoff tinha a dizer sobre o mercado. Isso te diz o nível de autoridade que esse cara tinha. E em 1909, ele publicou o primeiro livro dele, Studies in Tape Reading, usando o pseudônimo Rollo Tape. E esse livro, cara, é considerado uma das obras mais importantes da história da análise técnica. Ele basicamente sistematizou a arte de ler o tape, de interpretar o fluxo de ordens em tempo real pelo preço e pelo volume. Ele escreveu uma frase nesse livro que eu preciso que tu grave na memória. Ele disse que para ser um tape reader de verdade, tu precisa dedicar pelo menos 27 horas por semana observando o ticker e muitas horas a mais longe dele, estudando os próprios erros e descobrindo o porquê das perdas. 27 horas por semana só observando. E mais horas estudando os erros. Isso em 1909. Enquanto a maioria das pessoas queria uma dica quente para ficar rica rápido, o Wyckoff estava dizendo que não existe atalho, que o mercado exige estudo, disciplina e tempo. Depois veio How I Trade and Invest in Stocks and Bonds em 1920. Depois, Wall Street Ventures and Adventures Through 40 Years em 1930, que é basicamente a autobiografia dele. E em 1911, através dos artigos dele, ele introduziu conceitos que hoje a gente considera básicos, mas que na época eram revolucionários. Suporte e resistência. Acumulação e distribuição. Rallies e reações. Sobrecompra e sobrevenda. Tudo isso foi o Wyckoff que formalizou. Ele não inventou esses fenômenos, claro, eles já existiam. Mas ele foi o primeiro a dar nome, a sistematizar, a criar uma linguagem para falar sobre isso de forma precisa. E então veio o conceito que imortalizou ele para sempre. O homem composto. O Composite Man. E aqui, cara, presta atenção, porque isso aqui é talvez a ideia mais poderosa que já foi criada sobre mercado financeiro. O Wyckoff olhou para todo o tape, para todo o fluxo de preço e volume, e disse o seguinte. Ele disse que tu deve estudar todas as flutuações do mercado e de todas as ações, como se fossem o resultado das operações de um único homem. Vamos chamá-lo de homem composto, que em teoria senta nos bastidores e manipula as ações para tua desvantagem se tu não entende o jogo dele, e para teu grande lucro se tu entende. Isso tá no curso dele, seção 9, página 1. Relê essa frase, cara. Ele está dizendo que o mercado inteiro pode ser lido como se fosse a expressão de uma única mente. Uma mente gigante, com capital ilimitado, com paciência infinita, que planeja, executa e conclui campanhas de acumulação e distribuição. E que o teu trabalho como trader é identificar o que essa mente está fazendo e se posicionar do lado dela. Ele trabalhou com J.P. Morgan diretamente. Ele estudou como o Morgan operava. Ele viu como o Livermore lia o mercado. Ele analisou como o Kinney executava campanhas de manipulação que duravam meses. E de tudo isso, ele extraiu os padrões. Os padrões que se repetem até hoje. Porque o ser humano não muda, cara. O medo e a ganância são os mesmos em 1901 e em 2026. As ferramentas mudam, os ativos mudam, mas a psicologia é a mesma.
E o Wyckoff entendeu isso antes de todo mundo. E olha, eu preciso pausar aqui por um segundo, porque isso é importante demais para eu não te falar. Tu acabou de ouvir como o Wyckoff fez para decodificar o jogo dos grandes operadores. Ele sentou lá dentro, observou por anos e sistematizou tudo. E sabe o que é mais louco? Hoje tu não precisa passar anos numa corretora de Wall Street para ter acesso a esse tipo de leitura. Existe um grupo de trading ao vivo que opera 22 horas por dia, com instrutores profissionais fazendo exatamente isso. Leitura de mercado em tempo real, mostrando onde o dinheiro grande está entrando e onde está saindo. Mais de 3.000 pessoas acompanham e lucram, muitas delas sem saber praticamente nada de trading quando entraram. E por tu estar assistindo esse vídeo agora, tu ganhou um convite especial. Tu ganha $30 para começar a operar sem colocar um centavo do teu bolso, sem risco nenhum. No comentário fixado, tu vai encontrar 2 links. O primeiro é para abrir a conta e receber os $30. O segundo é o WhatsApp da equipe de suporte que vai te orientar exatamente o que fazer para começar a lucrar. 2 links, comentário fixado. Faz isso agora enquanto tá fresco na tua cabeça. Bom, voltando pro Wyckoff. E aqui começa o capítulo mais dramático da vida dele, cara. Porque nem todo gênio é poupado pela vida. E o Wyckoff pagou um preço alto pelo sucesso. Em 1922, ele publicou uma série de artigos no Saturday Evening Post chamada Bucket Shops and How to Avoid Them. Para tu entender, Bucket Shops eram casas de apostas disfarçadas de corretoras. O cara entrava achando que estava comprando ações de verdade, mas na real, a casa estava apostando contra ele. O dinheiro nunca ia para o mercado. E o Wyckoff, que tinha vivido isso de dentro, decidiu expor o esquema publicamente. Isso fez dele um herói para os pequenos investidores, mas também fez dele um alvo para os que lucravam com a fraude. Enquanto isso, a vida pessoal dele ia desmoronando. Ele tinha se casado pela primeira vez em 1892, com Elsie Swindam. Depois, casou com Cecília G. Shear. E foi a Cecília que destruiu uma parte fundamental da vida dele. Em 1928, ela tomou o controle da Magazine of Wall Street. O Wyckoff acusou publicamente que ela tinha tomado a revista dele por cajolery, que é uma palavra em inglês que significa bajulação, manipulação emocional. Ele disse que ela usou charme e persuasão para ir ganhando poder dentro da empresa até que ele ficou de fora da própria criação. O caso foi parar na imprensa. A revista Time cobriu. A Cecília foi apelidada de prima donna de Wall Street. E no final, o Wyckoff recebeu $500 mil em bonds da empresa e perdeu a revista. $500 mil parece muito, mas não compensa perder a obra da tua vida, o legado que tu construiu do zero, a publicação que tu fundou em 1907 e editou por quase 20 anos. Imagina isso, cara. Tu cria algo, dedica décadas, e alguém tira de ti por manipulação. E como se não bastasse, a saúde dele começou a deteriorar. O estresse, as brigas judiciais, a pressão dos anos em Wall Street, tudo cobrou o preço. No final dos anos 1920, o Wyckoff estava fisicamente esgotado. E ele fez uma coisa que poucos fariam. Ele largou tudo. Pegou um navio e foi embora para a Riviera Francesa. Exílio voluntário. Longe de Wall Street. Longe da imprensa. Longe de tudo. Mas a mente dele nunca parou. Segundo o Wyckoff Stock Market Institute, mesmo do outro lado do Atlântico, ele continuava acompanhando o mercado. E em 1929, ele percebeu o que estava prestes a acontecer. Ele viu sinais de distribuição massiva nos gráficos. Ele viu que o homem composto estava vendendo enquanto o público estava comprando feito louco. E ele voltou para os Estados Unidos. Tentou avisar amigos, tentou alertar clientes antigos. Ninguém quis ouvir. Todo mundo estava bêbado de euforia. O mercado só subia. Quem era ele para dizer que ia cair? E
E o Wyckoff fez o que qualquer trader com método faria. Ele liquidou as posições dele, pegou o dinheiro e voltou para a França. E em outubro de 1929, o mercado desabou. O crash mais devastador da história americana. Bancos quebraram. Fortunas evaporaram em dias. Pessoas se jogaram de prédios. E o Wyckoff estava lá na Riviera Francesa, com o capital intacto, provando mais uma vez que o método funciona. Diz a lenda que ele previu o fundo daquele crash com precisão de 50 pontos no New York Times Stock Average, que era o índice referência da época. 50 pontos de margem de erro. Isso é cirúrgico. E olha a ironia da coisa. A revista que ele perdeu para a segunda esposa, a Magazine of Wall Street, operada pela Cecília, foi completamente pega de surpresa pelo crash. Não previram nada. Os editoriais da época mostravam as expectativas mais otimistas possíveis para o futuro da economia e dos mercados. Exatamente o oposto do que aconteceu. A mulher que tomou a revista do cara que teria previsto o desastre não soube ler o que estava na cara. Se o Wyckoff ainda estivesse no comando, a história teria sido diferente. Em 1931, com a saúde já um pouco melhor, o Wyckoff voltou a trabalhar algumas horas por dia. E aqui acontece algo bonito, cara. Porque em vez de voltar a operar agressivamente, em vez de tentar reconstruir a fortuna pessoal, ele decidiu dedicar o resto da vida dele à educação. Ele criou o Richard D. Wyckoff Course in Stock Market Science and Technique, um curso completo, sistematizado, com tudo que ele tinha aprendido em 45 anos de mercado. Ele fundou uma escola por correspondência, que depois virou o Stock Market Institute. E esse curso, cara, é a base de tudo que existe hoje em análise de preço e volume. Tudo. Smart Money Concepts. Wyckoff. ICT. Wyckoff. Order Flow Analysis. Wyckoff. Qualquer metodologia séria de leitura institucional de mercado, se tu for na raiz, tu chega no Wyckoff. Agora vem a parte mais importante desse vídeo inteiro. Eu te contei a história do cara. Agora eu vou te mostrar como tu usa o que ele criou. Por quê? A filosofia do Wyckoff se resume em 3 leis e um conceito central. E se tu entender essas 3 leis de verdade, o jogo muda completamente para ti. A primeira lei é a lei da oferta e da demanda. Parece óbvio, mas a maioria dos traders ignora isso. Quando a demanda é maior que a oferta, o preço sobe. Quando a oferta é maior que a demanda, o preço cai. Quando estão em equilíbrio, o preço anda de lado. Até aí, beleza. Qualquer livro de economia te diz isso. Mas o Wyckoff transformou essa lei numa ferramenta prática. Ele ensinou a ler no gráfico onde a demanda está superando a oferta e vice-versa. E a chave está no volume, cara. Volume é o esforço do mercado. Se o preço está subindo com volume crescente, a demanda é real. Se o preço está subindo com volume decrescente, a demanda é falsa, está acabando e uma reversão pode estar chegando. Anota isso. A segunda lei é a lei de causa e efeito. E essa aqui é genial. O Wyckoff disse que todo movimento significativo de preço, o efeito, tem uma causa anterior. E essa causa é sempre um período de acumulação ou distribuição. Acumulação é quando o dinheiro grande está comprando silenciosamente dentro de uma faixa de preço lateral. Distribuição é quando o dinheiro grande está vendendo silenciosamente dentro de uma faixa de preço lateral. E quanto maior a causa, maior o efeito. Então, quando tu vê um ativo andando de lado por semanas ou meses, com volume aparecendo em certos pontos, tu não ignora. Aquilo ali é a causa sendo construída. E quando o preço sai daquela faixa, o efeito é proporcional ao tempo que o ativo ficou acumulando ou distribuindo. A terceira lei é a lei do esforço versus resultado. E essa é a que te dá os sinais mais claros de virada. O Wyckoff diz que o esforço no mercado é o volume e o resultado é o movimento de preço. Se tem muito esforço, muito volume,
O resultado deveria ser um movimento grande de preço. Se tem muito esforço e pouco resultado, algo está errado. Alguém está absorvendo a pressão. Pega esse exemplo, cara. Imagina que o preço de um ativo está caindo. E num determinado dia aparece um volume enorme, muito maior que o normal, mas o preço mal cai. O que isso significa? Significa que alguém está comprando tudo que os vendedores estão jogando no mercado. O esforço de venda é grande, mas o resultado é pequeno. Isso é divergência de esforço versus resultado. E isso é um sinal clássico de que a queda está perto do fim e uma reversão pode estar vindo. Agora, o conceito central. O homem composto. Na prática, tu olha para o gráfico e imagina que todas as movimentações são feitas por um único operador gigante. Esse operador tem um plano. Primeiro ele acumula, comprando silenciosamente, sem mexer o preço. Depois, ele marca para cima, deixando o preço subir para atrair o público. Depois ele distribui, vendendo tudo que comprou lá embaixo enquanto o público está comprando no topo. E depois ele marca para baixo, e o preço cai, e o público perde dinheiro. E o ciclo se repete, sempre. Em todo ativo, em todo time frame. Bora colocar isso no gráfico, cara. Pega qualquer ativo, pode ser Bitcoin, pode ser o S&P 500, pode ser uma ação brasileira. Procura uma região onde o preço andou de lado por um bom tempo. Isso é o que o Wyckoff chama de trading range. Agora, dentro desse trading range, tu vai identificar as fases. Fase A é o stopping action. É quando a tendência anterior, seja de queda ou de alta, começa a perder força. Tu identifica isso por um volume climático, um selling climax, se a tendência era de queda, onde o preço cai com força e volume explosivo, mas depois para de cair. Isso é o primeiro sinal de que o homem composto está começando a absorver a oferta. Fase B é o building the cause. É a fase mais longa. O preço fica oscilando dentro do range, testando suportes e resistências. Volume aparece em pontos específicos. O dinheiro grande está acumulando silenciosamente. Para a maioria das pessoas, essa fase é chata. O preço não vai a lugar nenhum. Mas é aqui que a mágica está acontecendo nos bastidores. Fase C é o spring. E essa é a que tu precisa gravar na alma, cara. O spring é uma falsa quebra para baixo. O preço rompe o suporte do trading range. Todo mundo acha que vai cair mais, os stops dos compradores são acionados, e aí o preço volta para dentro do range imediatamente. É uma armadilha. O homem composto empurra o preço para baixo de propósito para acionar os stops e comprar mais barato. Quando tu identifica um spring com volume baixo, ou seja, sem pressão vendedora real por trás da quebra, tu tem um dos sinais mais poderosos do método Wyckoff inteiro. Esse é o ponto de entrada clássico. O Wyckoff comprou US Steel exatamente assim em 1904. Spring no suporte, volume seco na quebra, recuperação imediata e depois um rally monstro. Fase D é o sign of strength. Depois do spring, o preço começa a subir dentro do range com volume crescente. Isso confirma que a acumulação funcionou e que a demanda está no controle. Tu procura por rallies com barras de preço grandes e volume alto, seguidos de pullbacks com barras pequenas e volume baixo. Isso é o que o Wyckoff chamava de SOS, Sign of Strength, seguido de LPS, Last Point of Support. O LPS é o teu segundo ponto de entrada se tu perdeu o spring. Fase I é o markup. O preço sai do trading range para cima e começa a tendência de alta. Aqui tu já deveria estar posicionado. O teu stop fica abaixo do spring, ou abaixo do último LPS. O teu alvo é calculado pela largura do trading range, que é a causa, projetada a partir do ponto de saída. Causa grande, efeito grande. Causa pequena, efeito pequeno. Para distribuição, é o inverso, cara. O preço anda de lado no topo, o homem composto vende silenciosamente para ti, que está comprando por euforia. Aparece um upthrust, que é o inverso do spring,
uma falsa quebra para cima e depois o preço desaba. Mesma lógica, mesma estrutura, espelhada. Agora, como tu confirma tudo isso no gráfico? Volume, cara. Sempre volume. O Wyckoff foi categórico. Preço sem volume é mentira. Se o preço está subindo, mas o volume está caindo, desconfia. Se o preço está caindo, mas o volume é fraco, o homem composto pode estar acumulando. Se o volume explode num suporte e o preço não cai mais, presta atenção, porque pode ser o selling climax, o início de uma acumulação. No teu gráfico, tu pode usar volume simples de barras, ou, se quiser algo mais refinado, Volume Profile, que te mostra onde o volume se concentrou por faixa de preço. As zonas de maior concentração de volume são os preços de aceitação, onde compradores e vendedores concordam no valor. As zonas de baixo volume são os preços de rejeição, onde o mercado não quer ficar. E o preço tende a se mover rápido pelas zonas de baixo volume e devagar pelas zonas de alto volume. Erro comum número 1, cara. Tentar aplicar o Wyckoff em time frames muito pequenos. O Wyckoff foi claro. Os ciclos de acumulação e distribuição acontecem em time frames maiores, diário, semanal. Tu pode sim encontrar padrões parecidos no intraday, mas eles são menos confiáveis. Começa pelo diário. Quando tu dominar a leitura no diário, aí tu desce pro 4 horas pro 1 hora. Erro comum número 2. Achar que todo range é acumulação. Não é. Tem ranges que são distribuição. Tem ranges que são reacumulação, onde o preço faz uma pausa na tendência de alta para acumular mais antes de continuar subindo. E tem ranges que são redistribuição, onde o preço faz uma pausa na tendência de queda antes de continuar caindo. A forma de diferenciar é pelo contexto da tendência anterior e pelo comportamento do volume dentro do range. Erro comum número 3. Ignorar o spring falso. Nem todo spring funciona. Se o spring acontece com volume alto, cuidado, pode ser uma quebra real. O spring clássico, Wyckoff, acontece com volume baixo, mostrando que não tem pressão vendedora de verdade por trás da queda. Se o volume é alto no spring, o mercado pode estar dizendo que a oferta ainda é forte e que tem mais queda pela frente. Uma adaptação para o mercado brasileiro, cara. O mini índice e o mini dólar respondem muito bem ao método Wyckoff, especialmente no gráfico diário e no gráfico de 4 horas. A B3 tem um fluxo institucional pesado que cria padrões claros de acumulação e distribuição. Procura por ranges no mini índice em regiões de suporte importante, identifica springs com volume decrescente e posiciona na direção do SOS com stop abaixo do spring. É o mesmo princípio que o Wyckoff usou em 1904 com US Steel, só que adaptado para a realidade brasileira atual. A lição que o Wyckoff deixou é clara como água, cara. O mercado é um jogo de informação assimétrica. Os grandes operadores sabem mais, têm mais capital e têm mais paciência. Mas eles deixam rastros. Sempre deixam. E esses rastros aparecem no preço e no volume. Tudo o que tu precisa fazer é aprender a ler. E se essa história te ensinou alguma coisa, é que método mais acompanhamento muda tudo. O Wyckoff passou 45 anos refinando o método dele. Ele sentou com os maiores operadores do planeta. E o que ele aprendeu, ele sistematizou para que qualquer pessoa pudesse usar. Lembra que eu falei do grupo? Pois é, o convite ainda está de pé, cara. Um grupo de trading ao vivo, 22 horas por dia, com instrutores profissionais mostrando exatamente esse tipo de leitura, acumulação, distribuição, spring, entrada, stop e alvo. Mais de 3.000 pessoas acompanhando e lucrando. E tu ganha $30 para começar, sem colocar 1 centavo do teu bolso, sem risco nenhum. Eu não sei até quando esse convite vai ficar disponível, então faz isso agora. Comentário fixado, 2 links. O primeiro para abrir a conta e receber os $30. O segundo é o WhatsApp da equipe de suporte que vai te orientar passo a passo. Faz isso agora.
Richard DeMille Wyckoff morreu em 7 de março de 1934 em Sacramento, Califórnia. Tinha 60 anos. O corpo dele foi levado para uma capela funerária no Brooklyn, em Nova York. Ele casou 3 vezes. Elsie Suidam, Cecília J. Shear, Alma Wise. Perdeu uma revista, perdeu uma esposa, perdeu a saúde, mas nunca perdeu o método. E esse método, cara, atravessou um século inteiro e chegou até aqui, até tu, nesse exato momento. Smart Money Concepts, ICT, Order Flow, Volume Profile, tudo isso é filho do Wyckoff. Quando tu ouvir alguém falar em acumulação, distribuição, spring, upthrust, manipulação institucional, sabe que tudo começou com um moleque de 15 anos carregando envelopes em Wall Street em 1888. Agora, se tu gostou dessa história, tu precisa ouvir a do Jesse Livermore. O cara que o Wyckoff estudou de perto. O cara que ficou conhecido como o grande urso de Wall Street. O homem que ganhou 100 milhões de dólares no crash de 1929, o equivalente a bilhões em valores de hoje. E depois perdeu tudo. 2 vezes. E a história dele é tão brutal, tão visceral, tão cheia de lições, que eu te garanto que tu não vai conseguir parar de assistir. O vídeo vai estar aqui no canal. Te vejo lá.